Olá a todas e a todos. Sou Marcelo Piragibe, assessor especial da Escola Nacional da Magistratura, diretor adjunto do Centro de Pesquisas Judiciais da AMB e atuando como mediador de mais uma live em comemoração à Semana da Consciência Negra. Este é o segundo encontro da nossa série e hoje o tema será o papel do judiciário na luta antirracista. A AMB também iniciou, nessa semana, uma série em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra e estão sendo divulgados diariamente relatos dos colegas magistrados negros sobre suas vivências e experiências sobre o assunto. Depoimentos de juízes e juízes de várias partes do Brasil estão sendo ouvidos, como do estado de Sergipe, da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí. Na de hoje, nossa expositora é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e é com satisfação que recebemos hoje como palestrante a desembargadora Ivone Ferreira Caetano, como dito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que recentemente lançou o livro Rosa Negra, Retalhos de uma Trajetória de Superação pela editora ID Cultural. A desembargadora ingressou inicialmente no cargo de comissária de Justiça em 1993 e em 1994, aprovada em concurso para juíza de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No ano de 2004, toma posse como titular da Vara de Infância, Juventude e Idoso da comarca da capital. No tempo que exerceu a magistratura, grande parte foram dedicados à competência da infância e juventude. Elaborou e implementou diversos projetos voltados para esse segmento, como o projeto da Justiça Terapêutica para o enfrentamento à questão das drogas, além de outros como a Escola de Pais e Pais Trabalhando. Presidiu também o Fórum Permanente da Criança, Adolescente e da Justiça Terapêutica na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Em 2014, foi empossada como desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, em 2016, assumiu a Corregedoria Geral Unificada. Além disto, ela tem cursos, seminários sempre sobre o assunto. Foi palestrante, por exemplo, Negros, com o tema Negro Judiciário no Panorama de Inserção, no antigo Palácio de Justiça do Rio de Janeiro. Palestras internacionais em Viena, como Racismo na Criminalização Precoce do Adolescente. Na França, em Paris, no Congresso Franco-Brasileiro, como palestrante também, onde se pode encontrar a posição de adulto na proteção da infância e do adolescente, no 32º Congresso Internacional de Saúde Mental, na Alemanha. Tem vários títulos e comendas, como o troféu vou falar alguns só aqui, Dia de Mandela, do Instituto Cultura de Consciência Negra, homenagem do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, moção de aplausos à medalha de Zumbi dos Palmares, otorgada pela Câmara Municipal, medalha Tiradentes. Tem vários artigos publicados e é também da Comissão de Igualdade Racial da Escola Nacional da Magistratura. Agradecemos muito ter aceito o convite de participar dessa live e, como dito, um prazer tê-la conosco hoje. Como debatedores participarão o colega juiz Fábio Francisco Esteves, que é vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios, a MAGDF. É especialista em Direito Público pela Universidade Gama Filho e mestre em Direito de Estado pela Universidade de Brasília, UNB, e tem participado ativamente de lives e debates nesse sentido. Ainda hoje, eu vi que ele estava participando de manhã em outra sobre o mesmo tema. E a juíza Flávia Martins Carvalho, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é membro da Comissão de Igualdade Racial da Escola Nacional da Magistratura e diretora de Promoção de Igualdade Racial da AMB. Possui mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2011, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Comunicação Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também em 98. Professora universitária, ministrando diversas disciplinas, como Teoria e Filosofia do Direito, Direito Constitucional e Direito Civil. Antes de adentrarmos na live propriamente dito, vou me permitir fazer uma importante referência nessa abertura, porque é diretamente ligado à nossa agenda de hoje, ao trabalho de pesquisas que a AMB há décadas vem realizando sobre a magistratura. São diversos estudos e pesquisas de campo no seio do Poder Judiciário e da magistratura, sempre coordenados
pelos mais renomados sociólogos do país, como a socióloga Maria Tereza Sadek e o sociólogo Luiz Werneck Viana, que, inclusive, coordenou e lançou, no ano passado, Quem Somos? A Magistratura que Queremos, que inclui uma pesquisa que compara dados de levantamento similar feito há 20 anos atrás pela própria MB, realizada pela própria MB, e pelo mesmo grupo de pesquisadores de então, buscando traçar um perfil dos magistrados e conhecer o pensamento da magistratura em relação à participação do judiciário na democracia. Todas as pesquisas, ao longo desses anos, estão disponíveis no site da MB. Tal a importância desse tipo de informação para subsidiar todo o corpo da magistratura, que a MB, internamente, está modificando o estatuto dela, da MB, e o regimento interno para inserir como órgão da entidade o CPJ, ou seja, o Centro de Pesquisa Judicial, com espaço próprio, dirigido pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do qual também tenho a honra de ter sido nomeado o diretor adjunto pela nossa querida presidente, Renata Gil. E aqui merece destaque, muito rapidamente, para alguns dados colhidos nessa última pesquisa, realizada ano passado, que podem ser úteis na live de hoje. Por exemplo, juízes de primeiro grau, nós temos na pesquisa sobre a cor, juiz em atividade, sobre cor amarela, 1%, cor branca, 79%, indígena, 0,01%, parda, 16%, preta, 1,6%, sem declaração, 1,2%. No segundo grau de atividade, amarela, 2%, branca, 84%, cada vez que vai subindo os órgãos, vai diminuindo a possibilidade, vai aumentando a cor branca, indígena, 0,3%, parda, 9,8%, preta, 2,1%, sem declaração, 1%. Juízes e desembargadores inativos, significa que são de uma geração anterior, de um tempo passado, aí aumenta mais ainda, branca, 87%, 86,5%, parda, 8%, preta, 0,2%, diminuiu mais ainda. Nos ministros de tribunais superiores, na cor branca, 90% de branco, sem declaração, 9,1%. Então, voltando à nossa análise, a nossa live será dirigida da seguinte forma. Após a abertura pelo diretor-presidente, desembargador Caetano Levi Lopes, fará uso da palavra por 20 minutos a doutora Ivone Caetano e, abrindo o primeiro bloco de debates, o colega Fábio Esteves fará suas considerações e perguntas pelo prazo de 10 minutos também, com resposta para a doutora Ivone no mesmo tempo. Na sequência, abre o segundo bloco de debates, fazendo uso da palavra a colega Flávia Martins de Carvalho, que apresentará suas considerações e perguntas pelo mesmo tempo, de 10 minutos, resposta para a doutora Ivone. Por fim, são abertas perguntas, caso haja tempo, para o público que assiste ao vivo no canal do YouTube, caso haja tempo. Os episódios, tanto da MB, como os depoimentos dos colegas, como a série de debates que estamos realizando ao vivo pela Escola Nacional, estão disponíveis no site www.mb.com.br e no canal da MB no YouTube. Enfim, para a abertura da live, então, passo a palavra inicialmente ao desembargador Caetano Levi Lopes, diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura. Por favor, Caetano. Boa tarde, desembargadora Ivone. Boa tarde, doutora Flávia. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde, Marcelo Piragibe. E nosso cumprimento especial a todas e todos que nos seguem neste momento. Esta live deveria ser em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Deveria, se o Brasil não estivesse de luto pela barbárie ocorrida ontem em Porto Alegre. João Alberto Silveira Freitas, negro, sumariamente executado no estacionamento de um supermercado, para onde foi arrastado por dois despreparados. Temos que estar de luto. Não é caso isolado. Se fosse um caso isolado, eu não estaria falando aqui. É este o nosso retrato.
E esta nossa repulsa veemente, intransigente, não conseguimos entender por que um ser humano sofreu esse tratamento bárbaro, repita-se, em pleno século XXI. Na live de ontem, na abertura, eu lembrava o grande imperador Marco Aurélio, imperador romano, nascido no ano de 121 da nossa era. O ano que vem vamos comemorar 1800 anos. E o imperador Marco Aurélio, imperador filósofo, não estou falando de qualquer um, mas da pessoa mais importante, do mais importante estado daquela época, do mais importante império que a humanidade já conheceu. Ele, estoico, numa obra preciosa que nos legou, Meditações, livro 8º, escreveu: se pudéssemos virar cada um de nós ao avesso, seríamos todos iguais. Por que tanta intolerância? E ainda dizer que não tem racismo no país. Isso é fechar os olhos a uma realidade. Gostaria de fazer uma abertura diferente, como tenho sempre feito. Mas não podemos deixar de registrar. Repito, com revolta, esse triste acontecimento, ou mais esse triste acontecimento. Desembargador Ivone, doutora Flávia, doutor Fábio, doutor Marcelo, eu estou propondo que esta live se realize em memória de mais esta vítima, João Alberto Silveira Freitas. E peço desculpas pelo desabafo, mas eu sou pacifista por vocação e por formação. E não consigo admitir que isso não aconteça em nosso país. Hoje vamos ter aqui, é claro, excelente explanação da nossa colega desembargadora Ivone. Tenho certeza que as intervenções da doutora Flávia e do doutor Fábio serão de altíssimo grau. E que esta nossa live acenda a consciência deste país, para que fatos como estes não se repitam mais. É com satisfação que passo a palavra à doutora Ivone, à desembargadora Ivone. Eu quero até fazer a passagem aqui, que antes mesmo a gente já estava comentando isso, né, Ivone? Antes da entrada do negócio, a gente estava assim, realmente muito chocados. Eu ainda não vi a matéria, a doutora Ivone estava muito falando sobre o assunto. Vamos, então, botar essa data como data ao João Alberto Silveira Filho. Com a palavra, por favor, doutora Ivone. O som, por favor, Ivone, está desligado. Está desligado ainda. Agora foi. Eu fiquei prestando atenção no que o doutor Caetano estava falando, o desembargador Caetano estava falando, eu fiquei meio perdida. Como nós já tínhamos conversado, as palavras do doutor Caetano, realmente é uma lástima que, em pleno século XXI, ainda estejamos enfrentando esses problemas. E, desembargador, eu ouvi também aqui na televisão que houve um outro caso que ninguém está conseguindo saber por que o rapaz foi espancado também. O rapaz ia passando na rua e 2 policiais correram para cima dele e pronto. E realmente, mais um espancamento. Eu acho que é a tal coisa. Parece-me que, nessa pandemia, o que está chamando a atenção é a cor da pele. Tem ocorrido muitas questões, muitos problemas em relação à cor negra. Está havendo um assassinato em massa. Um número muito grande de pessoas que estão sofrendo ataques racistas.
Bem, mas eu fui convidada para falar sobre a luta, o judiciário na luta na luta antirracista. Antes de entrar nesta questão, que me foi apresentada para proferir, entendo ser imprescindível tratar perfunctoriamente sobre as questões concernentes a esse tema. Primeiro, o que é o racismo? O racismo é a cultura que acredita numa existência de raças superiores. Por que eu estou definindo? Todos nós sabemos o que é, mas cada dia que passa, eu acho que o maior número de pessoas tem que ouvir aqueles que sabem um pouquinho mais, que aprenderam sobre a sua história, que leram, que têm noção porque muitas vezes você tem graduação, mas não sabe a verdadeira história do Brasil. Eu só fui saber quando eu já estava há 4 anos na magistratura, porque eu me voltei contra a uma lei. E aí eu fui chamada para debater o autor da lei, eu fui estudar para ver o que tinha acontecido. E realmente me assustei, mudei toda a minha forma de pensar. Então, quanto mais falarmos sobre estas questões, mais poderemos abrir a mente daqueles que assim não pensam, porque talvez não tenham conhecimento. A estrutura sobre a qual esse país foi fundado tem por fundamento o conceito de superioridade de determinados grupos sobre outros por conta da etnia, raça ou cor, negando-se a estes últimos o acesso aos direitos fundamentais e aos serviços básicos, bem como a locais considerados de elite e espaços funcionais de poder. Este racismo se mantém no período colonial, que foi criado no período colonial, se mantém até hoje. E não está de forma leve, não. O tempo não desbotou o racismo daqui. Está muito grande. Esse racismo estrutural, ele vai penetrando na sociedade, de geração a geração, e constituindo outros tipos de racismo. O racismo institucional, que é a manifestação de segregação por parte das instituições públicas dos Estados e privadas, nacionais e internacionais, e também expresso em leis que promovem a exclusão e o preconceito racial. Preconceito é a cognição, opinião ou sentimento antecipada sobre pessoas ou fatos antes de conhecê-los previamente. É uma opinião apressada e superficial. Discriminação é o tratamento de inferioridade dada por muitos a determinados segmentos por se julgarem superiores. A discriminação pode ser racial e também conter a textura social. Todos esses itens, até aqui elencados, nos dá a certeza de que no Brasil a sociedade é extremamente racista e preconceituosa. E aí nós podemos enquadrar, dentro do preconceito institucionais, todas as instituições do nosso país, pelo menos do nosso Estado. Não existe instituição que não seja racista, seja no viés que for. Por falar nas instituições altamente elitistas, nós temos que lembrar de especialmente o caso das mulheres, né, que são as que mais sofrem com esse racismo institucional. O mundo jurídico, por sua vez, é extremamente elitista, obstaculizando o acesso ao segmento negro, principalmente as mulheres, pois atuam de forma excludente, tendo como referência o fenótipo das pessoas. E ao afirmar isto, eu afirmo com conhecimento de causa. Eu já botei o meu pezinho em vários espaços elitistas.
apesar de gostar muito do judiciário, apesar de, em alguns momentos, ter sido muito feliz no judiciário, em outros, eu tive realmente que me conter para não ter reações piores do que as que eu tive. É muito sério uma mulher no judiciário. Mas, se ela for mulher, negra e pobre, fica pior ainda. Não raras mulheres negras que conseguem romper esta barreira e alcançar espaços nos quais não são esperadas, no imaginário da elite, devem se manter caladas, não incomodar, não reagir, nem mesmo quando tiverem suas falas interrompidas. Eu não vou citar, eu ia citar aqui alguns casos, mas eu prefiro não fazer isso, não, porque hoje realmente estou muito abalada, doutor Caetano, com tudo que eu já vi em relação à minha raça. Até porque o preconceito causa muito mal à saúde psicológica do ofendido. Mas não é só o ofendido que ele causa mal. Ele causa mal aos parentes do ofendido e causa muito mal ao restante do segmento que entende esse preconceito. Um minutinho só que eu já vou lá. Segundo o jurista Silvio de Almeida, que também agora é um jurista maravilhoso, tem trabalhos espetaculares, mas, segundo ele, o racismo é sempre estrutural. Ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Afirma que é uma tecnologia de manutenção do poder e fornece as fontes e o sentido lógico para as diversas configurações de desigualdade e violências raciais. Nós temos várias legislações que falam do racismo, do preconceito, da discriminação. Inclusive, a nossa Constituição se apoiou nos estudos agora eu não estou lembrando, internacionais. E principalmente a Constituição, né? Foi uma resolução da ONU e que o Brasil e ela aborda todos os tipos de racismo e o Brasil assinou. Entretanto, infelizmente, não implementa, não segue, não obedece. Há sempre uma forma de se desconstituir aquilo de uma forma subreptícia. A lei está ali, você, ao julgar essas pessoas que são elitistas, fazem a desconstituição daquela própria lei. Lembrei, convenções. Foi uma convenção internacional que gerou todo o problema da reconstituir a nossa, quando foi reconstituir a nossa Constituição, adotou-se muito dos princípios ali contidos. E a Constituição não deixa passar nada. Ela realmente fez bonitinho o trabalho dela naquele momento, mas não é bem implementada. Infelizmente, não é bem implementada a Constituição, não é bem implementada a Lei CAO, nada disso.
O artigo 5º da Constituição diz: a prática do racismo tornou-se crime inafiançável e imprescindível, sujeito à pena de reclusão. E o que nós não podemos, eu não sei se todos sabem, que nós não podemos esquecer, que quem trabalhou nos artigos da Constituição contra o racismo foram 3 deputados: Carlos Alberto Caó, Benedita da Silva e Paulo Paim, entre outros. Pois bem, este ano, a Benedita foi responsável por uma medida do TRF. Ela foi conversar com os ministros para que houvesse a cota de 30% para a raça negra na próxima eleições. Foi bem recebida a proposta e, ao final, foi resolvido que seria para esta própria para a eleição da agora. Por incrível que pareça, ela recebeu uma ofensa pelo Facebook inacreditável, se pensando em que ano nós estamos, em que século nós estamos vivendo. Aconteceu alguma coisa com o Treponente? Até agora, não. Ele apresentou, se sabe quem é, nada aconteceu, a imprensa publicou bastante, ela foi chamada de negra, burra, beiçuda, inodora, teve uma outra coisa da pele, e disse que ela só estaria causando prejuízos para a nova eleição, para os novos para os partidos. Vejam bem, não posso nem acreditar que isso possa ser considerado injúria racial, porque isso não ofende só a Benedita. Isto ofende todas as negras, todo um segmento, porque pode não ofender a negra, mas ofende o pai de uma negra, o avô de uma negra. Causa problema para todos nós que temos a pele negra. E o que foi feito? Qual a atitude do judiciário? Esse caso aí, o que aconteceu há pouco tempo, qual é a atitude que o judiciário pode tomar ali? Uma série de coisas. Ele pode desvirtuar a atitude do ofendido, pode abafar a atitude do quem está julgando. Eu volto a repetir, não é todo judiciário que é assim, mas tem muitos que são assim. As suas decisões deveriam ser avaliadas para verificar por que houve aquela balança, aquele peso para que aquilo fosse desconstituído. O que mais se vê é desconstituição de uma conduta negra do ofensor, muitas vezes, e muitas vezes ele não é o ofensor, mas ele perde aquela ação. E se o outro lado tiver a pele branca, ele vai sair vencedor daquilo. Isto que eu estou falando, nem em livros eu li. Um dia eu vi. Então, é muito duro falar da posição do judiciário. Aliás, mais duro é falar da posição da justiça. Porque o judiciário é apenas um dos pilares da justiça. Mas existem 3 pilares. Então, tem coisas muito sérias que deveriam ser resolvidas. Qual seria o papel do judiciário neste caso? Seria fazer
um estudo como a AMB está fazendo, fazer um estudo e verificar a posição dos seus atores. Porque é público e notório que muitos decidem tão somente com aquilo que está introjetado no seu cérebro, naquilo que aprendeu desde que nasceu até aquele momento ali. Aquilo que lhe foi transferido desde a colonização até agora. Volto a dizer, não são todos. Eu sou uma pessoa que tive muito aborrecimento dentro do judiciário, sequer trazia para casa e resolvia como eu podia lá mesmo. Por outro lado, recebi muito apoio e muita ajuda, que eu chamo de aliados, e que eu acho que é o que a sociedade tem que fazer. A sociedade tem que começar, quando eu falo a sociedade, são todos esses atores, seja do judiciário, seja de instituição privada, seja do Ministério Público, eles têm que se libertar dos privilégios que eles adquiriram de lá até aqui. Tem que se despojar para poder olhar o outro com o olhar do que está acontecendo, do que está passando. Fazer um projeto... A pergunta era qual o judiciário na luta contra o judiciário na luta antirracista. Então, o que eles têm que fazer um projeto de condutas e comportamentos que se oponham ao racismo, que se oponha à situação que está até agora e que se construa uma nova realidade, porque também só ficar calado não adianta nada. É a famosa omissão comissiva, porque é pior o silêncio do que qualquer outra coisa. Você olha para o lado, pensa que você vai ser acolhida? Não, você não vai ser acolhida, porque eu não tenho nada com isso. Não é no meu quintal. O que se tem que fazer? É o próprio judiciário. Quem está no judiciário, quem comanda o judiciário, porque temporariamente tem um gestor, e essas ações têm que dar prosseguimento, não pode ser assim, cheguei agora, vou tirar tudo e vamos mudar o assunto. Não é. Então, enquanto isso não ocorrer, medida nenhuma vai acontecer. Por quê? O judiciário é uma das instituições, o judiciário e a OAB, que mais dirigem, que mais tem responsabilidade pelo que acontece com o cidadão. Se esses estão calados ou se esses estão agindo desta forma, nada vai adiantar. Eu espero que eu tenha me feito entender. Hoje não estou lá muito bem, mas, de qualquer maneira, é isto que eu penso do judiciário. Faltar muito para o judiciário se converter, ou melhor, para cumprir exatamente as atribuições que lhe foram dadas pela Constituição. Muito obrigada. Dora Ivone, é sempre bom ouvir alguém que passou por todos os percalços e chegou onde a senhora chegou, no topo, tem a vivência e a experiência na própria pele do que representa isso dentro do judiciário. A gente está dando sequência aqui. Antes a gente sabia, antes de começar a live, a gente já tinha conversado e você já tinha dito que estava realmente abalada com esse episódio do João Alberto. Estamos todos, eu não tive ainda conhecimento profundo do caso, mas eu estou... Porque eu acho que não tem mais tempo para isso. É impossível que atualmente ainda isto possa ocorrer. E tudo no silêncio. Estou olhando com olhos vítrios, porque eu vi pessoas em torno não, mas olhando, e ninguém se manifestou para nada. Mesmo que ele tivesse roubado 500 quilos de carne, o tratamento que foi dado a ele não pode ocorrer. Muito menos de policiais, porque havia policiais fazendo serão, fazendo aquele trabalho fora da polícia. Eu estou vendo aqui a reação na internet aqui tem sido a das piores.
Terrível. De qualquer maneira, eu passo a palavra aqui, para não perder tempo, ao primeiro debatedor, colega Fábio Esteves. Por favor, Fábio, tem a palavra. Boa tarde, desembargador Caetano, desembargador Ivone, Marcelo, Flávio. Primeiro, registrar, né, a felicidade que tem de a nossa associação, a AMB e a nossa escola abrir esse espaço necessário, né? A gente tem ouvido ultimamente o Silvio de Almeida dizendo que as pessoas que pretendem levar minimamente qualquer questão política, jurídica, associativa, social, econômica neste país, se não atravessar essas questões com o debate sobre racismo, não está fazendo algo decente, né? Porque isso é a Constituição do Brasil. É a Constituição do Brasil, está na nossa Constituição. Esse racismo e que nós precisamos trabalhar para desestruturá-lo. Ouvi aqui atentamente a desembargadora Ivone e me recordo que quando eu entrei na magistratura, ainda enquanto um juiz solitário nas questões raciais, né, ainda enquanto sem reconhecer a minha negritude, perguntava aqui e ali, ou então tentava olhar além dos horizontes para ver quantos pares eu encontrava na magistratura, né? Eu me lembro que alguém disse que no Rio tinha 2 juízes negros e uma era a senhora, e aí a gente ali distantes e vivendo solitariamente. Então, quando a senhora disse sobre qual foi a experiência judiciária, a minha, eu costumo dizer que foi uma experiência inicialmente muito solitária, né? E hoje a gente faz aqui, desembargadora, um passado, um presente e um futuro, né? Um horizonte futuro. Foi por isso que eu fiquei tão decepcionada hoje. Eu tenho trabalhado tanto em relação... Eu, quando terminei a magistratura, desculpe lhe interromper, mas o que eu pensei quando eu pedi para voltar para a OAB, eu iria brigar pela causa do negro. Você não sabe quanto, mas só que o que eu vi hoje? O que está adiantando tanto o esforço? Exato, desembargadora. Hoje eu levantei de manhã, como o Marcelo disse, uma maratona de eventos para fazer sobre consciência negra, e não adianta. Um tijolo na boca do meu estômago, às vezes, não me permite celebrar o Dia da Consciência Negra, né? Não me permite celebrar conquistas como essas que nós estamos tendo hoje, por exemplo, de não sermos tão solitários no Poder Judiciário enquanto juízes, que é essa realidade que eu disse, né? No passado a gente tinha um pouco disso e já nos últimos anos, graças especialmente à nossa associação, a gente tem possibilitado que esses juízes não sejam mais solitários, mas mais do que isso, né? Tenham iniciado um processo de reinvenção na magistratura e um processo para enfrentar essa angústia de hoje, né? Hoje eu me pergunto, nós estamos diante de um fato brutal que acontece no Dia da Consciência Negra, mas o que eu mais me pergunto já que a nossa live aqui trata sobre isso, né? O que o judiciário pode fazer para situações como essa? É evidente que nós vamos responder, nós vamos para o júri, a gente vai reparar civilmente, a gente vai punir administrativamente o estabelecimento, a gente tem um arcabouço que permitirá que nós tenhamos uma intervenção pontual. Mas não é disso que eu penso que se trata. Não é disso que nós estamos aqui, não é disso que nós estamos angustiados, porque tudo bem, a gente pode ir lá e determinar o pagamento da indenização, podemos ir lá determinar as sanções criminais, as sanções administrativas, mas o racismo estrutural e institucional terá passado? Terá sido superado? Porque é desse racismo que nós temos que falar hoje, é dele que nós temos que compreender hoje e procurar desestruturá-lo. Às vezes, é até mais barato, né, olhando do seu ponto de vista econômico, para essas empresas, para essas instituições, manter estruturas racializadas e, eventualmente, pagar, né, se responsabilizar por condutas como essa, do que enfrentar a questão racial de maneira estrutural e institucional. E pensar no racismo estrutural e no Poder Judiciário nos coloca numa posição extremamente importante, né? Não é uma posição que, olha, os juízes brasileiros, eles... como é que eu fazer? Não, nós estamos prontos para isso. Nós, juízes brasileiros, estamos aqui exatamente para isso. Aliás, eu tenho defendido que a magistratura, o Poder Judiciário, talvez seja a instituição central na desconstrução do racismo estrutural. Não tenho dúvidas disso, né? A gente acabou de ver um exemplo muito forte de como o Poder Judiciário contribui, como o Poder Judiciário passou a sua mensagem acerca do racismo estrutural e institucional nesse episódio que tivemos agora da rede varejista que abriu um programa de trainee para
a acessibilidade de pessoas negras, e o debate público talvez tenha sido o maior debate público dos últimos tempos, né? Claro que ele é substituído pelo debate que se inicia hoje, com a morte desse homem lá em Porto Alegre, mas esse debate dessa rede varejista, ele talvez tenha sido um debate importante, e um debate que fez com que tenha aparecido uma mensagem muito forte do judiciário. Porque a gente pode perceber que o debate foi fortíssimo, mas, embora tenha tido aí uma aventura jurídica muito isolada daquela ação da Defensoria Pública da União, não tivemos mais aventuras jurídicas como em outrora. Porque se nós não confiássemos que um judiciário iria dar resposta... Está desligado o seu áudio, desembargadora. O seu áudio. Ainda desligado, o desembargador Ivone. Tá desligado ainda. O microfone da senhora está desligado, desembargadora. Mas não estou conseguindo. Tá, agora sim. E veja bem, uma coisa que não é de se imaginar. O Ministério Público do Trabalho é que ficou favorável ao Magazine. Porque, na verdade, o que o Magazine fez foi exatamente, já interferindo no seu discurso, até porque mexeu outra vez comigo, fez exatamente um ato antirracista. Aquilo é o ato antirracista. Se contrapor e preparar uma ação que foi... Eles estão querendo a diversidade. Porque quando o senhor fortalece a diversidade, o senhor sedimenta a igualdade. E isso foi que aquela Luísa fez. E a Defensoria Pública, eu não consegui entender. A Defensoria ser contra, dizer que era racismo reverso, como se existisse isso nesse país. E aí, desembargador, mas uma mensagem que eu vi que foi muito clara foi que essa aventura jurídica aí foi extremamente isolada, estéril, e que as pessoas não se aventuraram aí no judiciário, porque me pareceu que está muito claro qual seria a postura do judiciário. Qual seria a resposta do judiciário brasileiro? No último grau, sim. Eu não fiz exceção. No último grau, sim. No primeiro grau, no intermediário, não. No primeiro grau, então, é absurdo, porque eles estão chegando naquele momento ainda com todos aqueles maus hábitos que lhes foram transmitidos transgeracionalmente. Exato. E nós, isso hoje, enquanto Poder Judiciário, né, a gente se orgulha bastante no sentido de que nós estamos aí combatendo o racismo estrutural, passando essas mensagens no sentido, olha, se chegar aqui, ainda que seja no último grau, a resposta já está dada, a resposta já está clara, isso para mim é forte. A gente veio agora com o TSE e o Supremo Tribunal Federal concluindo uma medida histórica, né, tomando uma decisão histórica, que foi o financiamento de campanhas de pessoas negras, que ainda precisa ser muito aperfeiçoado, porque é provável que isso deve ter sido muito usurpado aí ao longo desse Brasil. Mas eu tenho defendido, né, que para que a gente consiga cada vez mais que esse judiciário esteja sensibilizado para esse racismo estrutural e esse racismo institucional, são várias medidas, né? São algumas medidas importantes, né? A medida importante que o CNJ tem desenvolvido políticas públicas nesse sentido, medidas associativas, nossa associação tem um papel fundamental nisso, medidas das instituições, dos tribunais que estão aí criando núcleos, comitês, coordenações de pró-diversidade. E agora, a quarta medida, que para mim é a primeira, e aí eu me dirijo aqui para o desembargador Caetano e o Marcelo, com muito clamor mesmo, é a formação dos juízes. Para mim, a questão central é a formação do nosso magistrado, né? E essa formação não é qualquer formação, é uma formação extremamente sensível, é aquela formação que precisa desconstruir uma cultura pessoal, uma cultura organizacional, né? Nós sabemos de onde vem, né, a nossa magistratura, e sabemos que ela se tornou muito plural ultimamente, mas ainda sabemos que precisamos desconstruir velhos pensamentos, desconstruir pensamentos ainda arraigados num positivismo muito arcaico, num positivismo que ainda entende que a igualdade é universal, neutra e não relacional, né? Um tipo de cidadania que simplesmente que é apegado à ideia do voto, à ideia de ter um título de eleitor e participar como um time cidadão público, né?
Cidadania hoje é relacional, cidadania hoje tem que ser racial, sexual, de lugar, de deficiência, geracional. Isso é cidadania hoje. Nós precisamos trazer o nosso juiz para essa sensibilização, né? Porque nós estamos num país que é diverso. Aí as pessoas perguntam, mas por que isso? Porque nós estamos no Brasil. E é um Brasil que é um país transcontinental, digamos assim. Um país... Se eu estivesse trabalhando na Suécia, eu ia defender um magistrado tradicional, conservador, etc. Porque é um país que quase tudo é muito parecido e que o judiciário talvez não precisa tanto. Agora, nós somos um país carente. Um país carente, sobretudo, em termos de desigualdades. E a desigualdade racial ela é central nesse debate. Então, por isso que eu me dirijo muito aqui para essa questão da formação, e aí sim, né, com possibilidade da gente ter um judiciário ainda mais disposto a desarmar, né, a desconstruir situações, estruturas que permitem acontecimentos como o de hoje. Nós temos uma participação nisso que eu não tem como dizer que não seria o contrário. Agradeço ao Fábio, foi até boa a sua ponderação, Fábio, porque ainda ontem eu vou falar aqui publicamente, a desembargadora Ivone aceitou coordenar o curso sobre a história da África, que o desembargador Caetano já tinha sugerido na última reunião e aprovado perante o grupo. O desembargador Caetano está muito sensível a essa causa, abriu excepcionalmente 3 lives em razão desse período da consciência negra. Eu passo a palavra, então. Tem alguma indagação, Fábio, a desembargadora para responder, não? A desembargadora foi maravilhosa nessa abordagem e aí fiquei muito contemplado. Ok, então eu passo a palavra aqui à nossa segunda debatedora, a colega Flávia Martins Carvalho, para suas ponderações e indagações, caso queira. Muito obrigada, Marcelo. Bom, eu começo a minha fala agradecendo verdadeiramente ao desembargador Caetano Levi, que, na qualidade de diretor da Escola Nacional da Magistratura, abriu esse espaço. Eu me lembro como se fosse ontem, que o Fábio falou, olha, vai ter uma reunião do pessoal da escola e eu estou um pouco enrolado e você pode me representar, e eu falei, não, tudo bem, Fábio, eu também estou um pouco enrolado, porque a gente está sempre, mas eu vou lá. E aí eu entrei na reunião, né, pela primeira vez, e não sabia o ambiente, não sabia, e quando a gente chega no ambiente, né, desembargadora, nós, mulheres negras, temos o cuidado de primeiro observar para depois falar qualquer coisa, porque tudo ensinou, né? A gente primeiro observa muito para ver aonde a gente vai ser atacada, porque o nosso corpo, o corpo negro, é um corpo que é lido sem falar nada, antes de qualquer fala, e eu observei. E o tratamento que me foi dado foi extremamente acolhedor, desde esse primeiro contato, já naquele primeiro momento, o desembargador Caetano, juntamente com o Marcelo, abriram o espaço da escola para que a gente tratasse de questões raciais. E como o Fábio muito bem falou, a questão do racismo dentro da nossa sociedade não passa só pela questão de punir, de sancionar, né? Se nós quisermos realmente construir uma sociedade pautada em outras bases, nós temos que passar também pelo processo de desconstrução cultural e construção de uma nova mentalidade. E isso, inevitavelmente, tem que ser pelo processo educacional, seja no papel que a escola exerce junto aos juízes e juízas, seja no papel que a escola exerce junto à sociedade, na medida que também realiza atividades que são dispostas para a sociedade de um modo geral. Então, agradeço verdadeiramente ao desembargador Caetano e a Marcelo, que me acolheram dessa forma tão acolhedora e que ainda me causa um certo estranhamento, porque ainda não é o natural na nossa sociedade. A gente sabe que, especialmente dentro do Poder Judiciário, ainda há uma certa resistência em se tratar das questões raciais, como se a pauta racial fosse uma bandeira ideológica. Está longe de ser, e eu reforço a fala do Fábio, no sentido de estar percebendo que o Judiciário vem confirmando aquilo que o que dispõe a própria Carta Constitucional, porque quando nós trazemos para cá, para a escola, o debate sobre as questões raciais, nós não estamos fazendo nada mais do que
discutir igualdade, isonomia, porque numa sociedade que pratica racismo, que existe a desigualdade racial, numa sociedade que tem como princípio fundamental a igualdade, que tem como seus objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, não há como fazer isso sem tornar essa sociedade mais igualitária do ponto de vista racial. Então, trazer esse debate para dentro da escola é buscar a concretização da Constituição. Isso é fundamental que a gente compreenda, né? Nós, enquanto magistratura, e nós, enquanto sociedade. Então, acho realmente muito importante. No âmbito do judiciário, também dirijo minha fala em agradecimento enorme, o que fiz todas as vezes que tivemos contato, à desembargadora Ivone, porque se estou aqui hoje, uma mulher negra, também periférica, né, porque tivemos origem simples, origem humilde, se estou aqui hoje é porque passo por uma estrada que foi anteriormente pavimentada pela desembargadora Ivone. E eu direi isso sempre em todos os espaços que eu tiver a oportunidade de falar, reverenciando a senhora, agradecendo por todo o caminho que a senhora desbravou antes que eu pudesse estar aqui. Porque eu tenho certeza, se hoje, para mim, já é difícil, em 1994, quando a senhora ingressou na magistratura, nossa, o que era, né? O que era essa mata cerrada para a senhora desbravar. Então, meu reconhecimento, meu agradecimento à sua sabedoria, à sua coragem de enfrentar, e eu li o seu livro, está aqui, só tenho a ressalva de que não está autografado, né? Nós vamos precisar resolver isso em algum momento, mas li o seu livro com muita gratidão. Doutora, sim, não está porque a senhora foi rapidinha, não podia. Eu já falei, tinha que ser mais calma, porque ia para a senhora. Tá. Mas tenho muita gratidão a cada página, a cada compartilhamento de sabedoria, porque o livro é um compartilhamento de sabedoria, recomendo a todos e a todas. Eu agradecia pela oportunidade de estar vivendo um tempo em que tenho a oportunidade de dialogar com a senhora. Então, lhe sou muito, muito, muito grata de verdade. E acho que esse reconhecimento tem que ser feito, porque eu tenho certeza que a senhora não o recebeu na devida intensidade ao longo da sua estrada, porque nem certamente quantos devem ter sido os eventos que a senhora assistiu e conhecedora de vários temas, porque nós, pessoas negras, não falamos só de racismo, né, Fábio? Tem mais outras coisas que a gente sabe falar também. Não só de... Nós, pessoas negras, temos que saber, é uma obrigação saber. Porque não lhe será dada a oportunidade de saber. Né, do não saber. Então, quantas vezes a senhora tinha esse conhecimento e sequer recebeu o convite para compor uma mesa, para ter uma fala na condição de mulher negra? Então, eu realmente me sinto com o coração cheio de alegria de poder compartilhar esse momento, da senhora estar viva para poder ter esse dia de reconhecimento da minha parte. Eu tenho certeza que já o recebeu, pelo que vi no livro, de muitas outras pessoas. A senhora falou sobre o olhar do outro, olhar o outro, né? E de que muitas vezes as pessoas dizem, não é no meu quintal. A magistratura, o Marcelo mencionou as pesquisas da AMB, do próprio CNJ, nós sabemos que a magistratura ela é formada predominantemente, 80%, de acordo com as últimas pesquisas, 80% de homens, pessoas brancas, não negras, brancas, mais ou menos 80% de pessoas brancas e mais ou menos 60% de homens. Então, a cara da magistratura, predominantemente ainda hoje, é de homens brancos. Então, é importante que a gente tenha essa possibilidade de debate para que a gente possa fazer da nossa magistratura, para que a nossa magistratura tenha condição de compreender o jurisdicionado, já que a realidade da magistratura é uma realidade muito diferente da maioria da população que ganha R$ 1.045 por mês, quando ganha, né? Quando ganha. Então, a gente não pode se distanciar da vida real. O Fábio fez uma fala que também menciona isso, sobre o desconstruir para construir uma magistratura mais próxima da realidade. Então, esse papel
passa pela escola, passa pelo reconhecimento de experiências como a da senhora, que podem tornar a magistratura mais plural. Hoje é um dia de pesar pelo episódio que, confesso, hoje o dia cheio de eventos e falas, e não tive ainda a oportunidade de mergulhar nos fatos, mas o farei no final do dia. Mas, sem dúvida nenhuma, também, embora seja um dia de pesar, também é um dia de grande alegria, porque eu vejo aqui nessa sala, na nossa sala virtual, embora no YouTube só passe uma pessoa por vez, mas na sala virtual eu vejo pessoas brancas e pessoas negras, homens e mulheres. Então, nós estamos fazendo um evento que tem diversidade, que tem pluralidade, e pluralismo também é um valor constitucional. Então, eu puxo para essa perspectiva constitucional para que a gente perceba que não estamos nos afastando do direito com esse diálogo, com essa proposta, estamos, pelo contrário, concretizando a Constituição a partir de outros saberes, de outros olhares, o que é muito importante para a construção, como disse anteriormente, de uma sociedade livre, justa e solidária. Essa desestruturação do racismo estrutural, né, tão arraigado em nossa sociedade, não foi até aqui, não será, sem dúvida, um processo sem dor. Né? Ontem eu fazia uma analogia numa fala que o racismo estrutural é como pensar numa casa construída em que cada tijolinho colocado eu boto um pouco de cimento que se chama racismo. Então, eu construo aquela casa toda com o racismo permeando aquela construção. Quando eu olho para aquela casa e vejo que o racismo está em tudo, só tem um jeito de destruir, fazer outra coisa, isso não é um processo feito sem dor. E também não é um processo feito sem alguma contraposição. Né? A ideia não é, de maneira nenhuma, ter juízes e juízas brancos de um lado e juízes e juízas negros do outro lado, por uma razão muito simples. O racismo não é um problema das pessoas negras. O racismo é um problema da nossa sociedade. É uma questão que a sociedade precisa resolver. Não é um problema só das pessoas negras. Então, por isso, todas as pessoas precisam, de alguma forma, pensar o que eu posso fazer para ter uma postura antirracista, para construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aí, já encerrando, porque meus minutos já se esgotam, eu entendo que, nesse processo, esse posicionamento que nos é permitido colocar aqui no sentido de defender uma igualdade racial é realmente muito importante para que a gente possa refletir, para que a gente possa aprender. Nós estamos aprendendo juntos, né? Eu, Fábio e mesmo a senhora, pelo fato de sermos pessoas negras, não somos donos da verdade. O que nós estamos fazendo aqui é compartilhar, talvez, experiências desse lado, que é o lado de quem sofre o racismo na pele. Né? Mas através desse compartilhamento e dessas mãos dadas com toda a sociedade, com juízes e juízas brancos e negros, é que nós vamos, eu acredito, construir uma sociedade que tenha realmente mais esperança e uma melhor uma união, eu diria melhor até, né, de forças e uma possibilidade real de sermos uma sociedade livre, justa e solidária. São as minhas palavras e, mais uma vez, o meu agradecimento a todo o seu conhecimento, a toda a sua estrada pavimentada até aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado à colega Flávia. Você sabe que, na realidade, quando você entrou no grupo, você foi de tal forma cativante que o desembargador e a própria comissão te designou como presidente da comissão e abrimos vários episódios em razão. Depois eu vi que você é formada também em comunicação, por isso essa simpatia toda. Já assim. E estamos no final, hoje conseguimos basilar a nossa live dentro do tempo. Eu vou abrir, antes da finalização pelo diretor-presidente, eu vou abrir para considerações finais de 30 segundos para o Fábio, para a Flávia e depois para a desembargadora Ivone. E termino. Eu queria, antes de terminar a minha participação aqui, já também chamar para a próxima live, do dia 25,
de 11, também neste mesmo tema, com a Flávia de Oliveira, que é uma jornalista conhecida da Globo News e tudo, que ela vai falar sobre gênero e raça, desafios na pandemia. Parece amanhã, né? É amanhã? Não, é dia 25. 25. 25, a agenda dela estava cheia e a gente conseguiu, assim, muito exprimir da Flávia, conseguiu muito exprimir uma brecha para que ela pudesse participar. E agora vai ser uma live quente, porque com esse episódio hoje do João Alberto, provavelmente, em tempo de pandemia, o assunto parece que vai ser bem provocativo. Mas foi horrível. Horrível, imagina. Você viu as cenas, foi uma coisa muito indigna. Vai ter tempo de a gente tratar de exatamente dia 25 de junho. Já estava programada, nunca sabe, não somos adivinhos para saber que ia acontecer um episódio desse, vai estar muito bem pertinente com o dia 25, que vai participar, além da Flávia, vai participar a colega de São Paulo também, Juliana Silva Freitas, além de mim como mediador, e a colega Juliana Buriasco, esquerdo, de Mato Grosso. Então, eu já passo aqui a palavra para o Fábio, para a Flávia, aliás, depois eu passo, e finalmente para o Caetano terminar a nossa live. Por favor, Fábio. Gratidão mais uma vez, desembargador Ivone, por trazer aqui essa discussão para a gente. Desembargador Caetano, eu vou aqui aproveitar, né, e puxar a sardinha. Espero que dê certo, desembargador Caetano, que a gente consiga levar aquele curso da Pablo Lavide, de Direitos Humanos Críticos, para os nossos juízes da MB. Me deram muitos elogios do senhor lá no ambiente do curso. Eu acho que é um momento legal também para a gente trazer isso. Mais uma vez, obrigado por permitir que a escola tenha essas abordagens. Marcelo, Flávia, obrigado pelo dia de hoje. Embora um dia triste, a gente se fortalece ao mesmo tempo. Obrigado mais uma vez. Flávia, por gentileza. Bom, minhas palavras também são de gratidão. Eu estava aqui, eu não abri o microfone porque, enquanto o Fábio falava, eu viajei aqui pensando que esse momento de hoje, um dia, outros juízes vão lá na frente olhar para esse dia e falar, nossa, que legal aquele dia daquela live na Escola Nacional da Magistratura, em que as pessoas puderam falar, tratar de questões importantes que, de alguma forma, transformaram o mundo. E eu realmente sou muito grata ao desembargador Caetano pela abertura do espaço para isso, porque eu sei que não é uma abertura que se dá sem alguma resistência no sentido de que será que é o momento, será que vale a pena, será que é um tema para a escola, e o desembargador ponderou todas as questões que precisariam ser ponderadas e nos permitiu estar aqui tratando de temas tão sensíveis, mas tão importantes para a nossa sociedade, para a nossa magistratura. Muito obrigada, desembargador. Muito obrigada, desembargador Ivone, pela possibilidade de compartilhar conhecimento com a senhora. Muito obrigada. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Fábio. Flávia, é bom que se diga também que essa live, você é testemunha, a doutora Edna, ela vem sendo trabalhada há muitos meses. Não foi uma coisa improvisada, fizemos diversas reuniões, o tema foi amplamente debatido, ampliado e diminuído, não caiu. Então, desembargadora Ivone, por favor, suas considerações finais antes da finalização do desembargador. Eu vou pedir licença a vocês, porque eu sempre, quando participo como um evento igual a esse, que mexe muito comigo, ou eu falo da dona Josefa, ou eu vou parafrasear uma pessoa muito importante, que é o Martin Luther King. Eu queria dizer que eu também tenho um sonho. Eu sonho o dia em que, neste país, em toda ou qualquer rua, todos nós possamos caminhar, as crianças que estão chegando possam brincar, sem qualquer medo, sem qualquer insegurança. O dia em que todos os atores de todas as instituições conseguirem descobrir que somos todos iguais, conforme disse o ministro Humberto, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, que somos todos da mesma lama, independente de
independente de raça, cor, independente do nível social. Este é o meu grande sonho. Obrigado, desembargadora. Agora, desembargador Caetano, por favor, para finalizar a nossa live de hoje. Bom, hoje foi mais um importante dia histórico para a nossa escola. Desde o nosso primeiro dia de gestão, o nosso ideal era este, que está se concretizando aos poucos. Portas abertas. E não se resolve nenhum problema se não encará-lo, se não enfrentá-lo. O racismo, infelizmente, é um problema da sociedade. Mas no nosso meio, o que é que podemos fazer? Eu sempre digo que nada muda se não for pelo caminho da educação. Nada. Podemos mudar o mundo? Podemos, pela educação. E vamos tentar mudar a visão de nossos colegas pelo que a escola puder fazer. E fiquei muito feliz, desembargador Ivone, quando o Marcelo disse que a senhora aceitou coordenar o curso para nós. Tem que abrir o microfone. O microfone está fechado, desembargador. O senhor me fez uma provocação, desembargador. Eu não sei aceitar provocação. Eu vou em cima dela. Foi isso. O que é ótimo. E fico feliz duplamente. Sem conhecermos a história da África e a influência que esta história tem no Brasil, ficaremos pela metade da solução do problema. Então, em breve, se Deus quiser, já vamos estar com esse curso formatado. Doutor Fábio, doutora Flávia, agradeço do fundo do meu coração que tenham aceitado não só participar hoje deste evento, mas das reuniões preparatórias, tornando a invocar o imperador Marco Aurélio, somos todos iguais. O desembargador Ivone, quando disse que o ministro Humberto Martins, né, disse que somos da mesma lama, ele repetiu as meditações do imperador Marco Aurélio, está lá nas meditações. É uma obra tão pouco lida e tão importante. Parece que foi escrita para nossos dias. Com muita segurança. Ele falou com uma fala potente. Pois é. E, então, da nossa parte, só temos que agradecer, desembargador Ivone, a senhora, a Flávia, o Fábio, ao Marcelo, nosso eterno âncora. Também o agradecimento ao Adilson, a Silvana, a Marcela, a Daniela, pela infraestrutura. Porque tudo isso é possível com a participação de pessoas que não aparecem, mas que foram fundamentais para que o evento acontecesse. E um agradecimento ainda mais especial a todas e todos que nos assistem, porque nosso trabalho só faz sentido se tiver, do outro lado, quem receba a nossa mensagem. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima live. Uma boa noite. Felicidade. Muito obrigada.